de Jesus. Muito importante a sua participação para a glória de Deus. Estamos apresentando Superação com o pastor Wisnael de Souza. Rádio Juventude FM 95,5. Aí agora que vocês voltarem nesse bloco, vocês já ficam falando. Isso, a gente volta no... tem o gabinete pastoral, o Milton colocou na trilha, não? Oi? Gabinete pastoral, ele botou na trilha. Investimento cimentício para a área externa. Forros em drywall com decoração para sim, iluminação. Divisórias em drywall. Nichos em drywall. Planejados em drywall. E aí, gente, que bom, compartilha esse vídeo, ajuda a gente aí na divulgação. Daqui a pouquinho nós temos uma entrevista muito bacana com o pastor Marcelo Jesus Balbino. Nós estaremos falando sobre pastoreio em tempos de crise, as dificuldades encontradas, como juntos nós podemos superar essas adversidades. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção. Eu sei que é um grande desafio para todo mundo. E no final, uma palavra sobre inteligência espiritual. Nós estaremos falando especificamente sobre inteligência espiritual. Lembrando que existe a inteligência bíblica, a inteligência que diz respeito à nossa fé ou à fé inteligente. Existe a inteligência emocional, que é ligada à nossa alma, à fonte das nossas emoções, que é muito bacana também, que é ligada a todas essas inteligências que nós falamos aqui. Tem a inteligência soberana de Deus, mas hoje a gente vai estar falando especificamente sobre a inteligência espiritual. O que tem a ver a inteligência espiritual? Onde eu posso aplicá-la? Quais são os benefícios de adquiri-la? Será que a gente adquire? Já nasce com a gente? Deus dá, Deus não dá? Como é que isso funciona em nome de Jesus? Né? Qual é a prerrogativa da inteligência espiritual? E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Porque de repente, você que está nos ouvindo tem vivido esse momento de tanta tristeza, desânimo espiritual. E aí você fala, meu Deus, por que eu não estou conseguindo ter uma vida plena espiritualmente? É sobre isso que a gente vai falar. Como aplicar essa inteligência a ponto de nos gerar alegria, contentamento, nos gerar paz, espírito, para que nós possamos ter uma vida plena com Cristo. Não é um segredo extraordinário, mas são questões simples que, ao praticarmos, com toda certeza, nós atingiremos plenamente a espiritualidade que Deus ensinou para nós. Então, fica aqui essa recomendação. Eu convido você para estar assistindo. Também assine o nosso canal no YouTube. Está lá o Wisnael de Souza. Você pode procurar lá. Você vai encontrar com muita facilidade. Nós temos várias playlists, quase que não sai. Uma playlist que se chama Bicho de Sete Cabeças, que é dicas, tutoriais para te abençoar, para te ajudar na área de informática e entre outras áreas. Mas daqui a pouquinho a gente volta com o programa Superação. Falando aqui no nosso Facebook. Voltamos com o programa Superação para abençoar a sua vida. E daqui a pouquinho uma pergunta para que você possa tirar suas dúvidas no gabinete pastoral, que é bênção em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos vocês que estão aqui no Facebook participando, você que está aí nos ouvindo, seja no carro, em Além Paraíba, seja em Três Rios, seja em Sumidouro, Cantagalo, enfim, aonde você estiver, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que a palavra que será ministrada possa impactar o teu coração, e tudo o que será feito aqui, com certeza será feito para a glória de Deus, e em nome de Jesus, o que é feito para a glória de Deus também abençoa a todos que estão ligados naquilo que é oferecido para Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, é um momento importantíssimo que nós estamos vivendo no nosso país, e nós precisamos viver em Cristo uma espiritualidade plena, verdadeira, de tal maneira que nós possamos nos fortalecer em nome de Jesus. Amém? Então vamos chamar agora o gabinete pastoral para tirar as suas dúvidas. Gabinete Pastoral. Dúvidas para quê? É hora de esclarecer. Como faço para superar o meu medo do fim dos dias? É errado ter esse medo? Obrigada, graça e paz a todos. Opa, nossa irmã Joyce da Igreja Batista Ágape fez uma pergunta. Como é que pode fazer para superar o medo dos fins dos dias? Bem, gente, o medo, na verdade, ele é uma reação natural do ser humano para que o mesmo possa se defender. O medo, a priori, vamos colocar assim, é um mecanismo de defesa. Então, ter medo
não é errado. A partir do momento que você tem medo, entenda que você está se protegendo. E muitas vezes, dependendo da situação, até protegendo seus familiares e pessoas que estão próximas a você. Ter medo não é errado. O problema é quando o medo ele se torna um pavor incontrolado, é quando o medo te paralisa, é quando o medo faz com que você veja coisa onde não tem. Ter medo dos fins dos tempos pode ser algo positivo, como pode ser algo negativo. Porque a partir do momento que eu deixo que o medo do fim dos tempos ele seja exagerado, isso pode me paralisar a ponto de que eu não viva uma espiritualidade plena. Mas quando eu entendo que o medo que eu tenho do fim dos tempos gera no meu coração um temor a Deus, um respeito a Deus, me faça verdadeiramente buscar ao Senhor, então é um medo positivo, é um medo que me freia, é um medo que não me permite cometer erros, é um medo que não me permite pecar, então com certeza é um medo positivo. Ter medo não é errado. O problema é quando o medo se torna exacerbado, ou seja, exagerado. Amém? Mas que Deus te abençoe, porque a Bíblia ela diz o seguinte, que o amor ele lança fora todo medo. Se você viver plenamente o amor de Deus, não é necessário ter medo dos fins dos tempos, do início dos tempos, ter medo disso ou daquilo, porque verdadeiramente, independentemente do que acontecer, ao partirmos dessa terra, nós viveremos eternamente com o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe do programa Superação. Agora é a música direto? 7462 7455 ou pelo zap 98702 1883. Programa Superação. Pastor Lucas, tudo vai ficar bem, creia nisso. 9h13. Show. Fala, pera. São 9h14. Não esquece de falar a hora, mas que é bom. Ah, tá. É legal, bacana. Não esqueça sempre. Deus abençoe a todos aí, queridos, em nome de Jesus. Nos ajude compartilhando em nome de Jesus. Tenho certeza que é bênção para a glória de Deus. Então, falo com o pessoal aqui do Facebook. Vou perguntar pra ela aqui, depois eu quero te dar uma posição. Ou se você pergunta pra ela também no WhatsApp, também, uai. Tá vendo, né? Mas se der, eu pergunto chegando em casa, que eu tô na rádio. Aí quando eu chegar lá, eu vou perguntar pra ela. Agora foram 7, né? E você, pessoal? Glória a Deus. Fica com a gente aí em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós teremos uma palavra abençoada no seu coração. De fundo nós temos o pastor Lucas. Trégua. Fala, dois minutos. Trégua. O que é isso? Trégua? É o programa que a gente vai colocar. Hoje tem negócio de coisa, né? É o programa que a gente vai colocar lá na página. Boa. As tréguas. Tempo de amoria, agressividade, rivalidade. Show, pessoal. Convide amigos aí, compartilhe. Um pouquinho vai ser bênção, porque vai ter uma palavra para o teu coração.
uma super entrevista com o pastor Marcelo Balbino. Propaganda, agora vai ser o bate-papo de vocês. É isso aí. Vamos daqui a pouquinho, pessoal, começar a entrevista com o especialista para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Especialista? Você pagou refri pra ele quando, hein? Eu soubesse que ela ia estar especializada, não tinha nem. Caraca! Tipo assim, formado em Harvard, né? Não vai sair de graça, não. Vai ser uma Coca-Cola gelada. Você está ouvindo o programa Superação da Igreja Batista Ágape. Esse Frank Eventos, quem é esse Frank Eventos? É o freio da van. Juventude Não tá podendo usar a van, coitado. Traço de amor nas ondas do rádio. Meus colegas que mexem com o evento, quem estava preparado tá tranquilo, mas a maioria tá passando a perda aí. Cancelou festa Estrela d'Alva, Volta Grande, acho que aqui também provavelmente não vai ter. O Carmo, acho que cancelou também. Tem que ser muito doido pra fazer uma festa. E político em ano político vai querer colocar o lombo na frente aí. Eu acho. Sei lá. Eu não faria, já tinha. Campanha política sem encostar nos outros. Fala de novo. 10h22 horas. Faça seu investimento. Educação 10. não tem preço. Inatec, Instituto Alfa de Teologia e Tecnologia e Capacitação. Um novo conceito em aprendizado. Pensou em plano escolar para as viagens? Aquela paradinha vai ser até o final do Segurança, bom atendimento, motorista treinado e capacitado. Venha fazer seu orçamento conosco. Temos ar-condicionado, TV, DVD, horas. reclináveis e internet. Na verdade, até um mês depois. Vai fazer um mês para cada vez mais. Vou andar sobre as águas do Rio Paraíba do Sul daqui a pouco. 26. Franqueagens e eventos. O melhor para você. Conheça Além do Gesso, uma empresa séria e comprometida que oferece qualidade em todos os serviços oferecidos. Aqui você encontra revestimento em gesso 3D, revestimento cimentício para a área externa. Esse canto que você está aí é o que tem, acho mais bonito o cenário da. Divisórias em drywall, nichos em drywall, planejados em drywall. Depois eu experimento colocar aqui. Diversos serviços prestados, sempre com pontualidade e acho que fica melhor. Preços acessíveis e excelentes formas de pagamento. Você fica assim, olha. Rua 24 de março, Você fica em pé. Jardim Paraíso. Telefone Encostado. Claro. Dá negócio direitinho. Isso aí. Com Rondinelli. Além do Gesso. Jamapara Tintas é a melhor opção para pintar tanto na linha imobiliária e automotiva. Fazemos Isso aí, pessoal. Deus abençoe. Daqui a pouquinho nós vamos sair. Mandar um beijão para minha esposa Maria, minha filha. Estou lá em casa assistindo. É pela mesma família que assistir, senão fica ruim, né? Não assiste não pra você ver. O quê? Não tem pizza, não tem hambúrguer depois, acabou tudo. Outra notícia bacana aí, Gustavo. Notícia gospel, qualquer Pode ser notícia. secular, que seja boa. Chega de transmitir graça. Não, essa não. Quantos são curados? Coloca o número de curados. Superação com o pastor. Se você for parar do Covid, precisa falar também. Estamos de volta com o programa Superação. Sua companhia abençoada aqui, Gustavo Luiz, pastor Marcelo Balbino. E Gustavo, fica à vontade, tá? O Milton Bedelildo, ele participa também. Se quiser participar, Deixa vocês. fica à vontade. Então que Deus abençoe. Vamos chamar a entrevista com o especialista. Entrevista com o especialista. Estamos aí com o pastor Marcelo de Jesus Balbino, grande amigo de Vai sair muitas caro. datas. Louvado seja Deus, né? Quantas vezes tivemos aí subindo um monte junto, é um espelho, uma referência para nós.
Deus abençoe a vida do pastor Marcelo, que hoje vai estar falando sobre os cuidados em tempo de pandemia, os desafios pastorais que são encontrados em meio a esse momento tão complexo e tão difícil. Pastor Marcelo, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, deixo aqui um abração para toda a Igreja Batista em Renovação Espiritual. Deixo meu apreço, meu carinho, meu abraço, e que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês e se sinta acolhido aqui nesse programa, e que da mesma forma esse acolhimento chegue até a vida do pastor Plínio de Paula, a pessoa na qual também temos uma grande admiração. Graça e paz, querido. Boa noite. Graças e paz, pastor Luiz Nael, graças e paz, povo da juventude, nessa noite que está um pouco fria, né? 16 graus mais ou menos, né? Um abraço especial para o meu pastor, tive com ele hoje de tarde para ter o consentimento para estar aqui, né? Obrigado, pastor Plínio, irmã Glória, estivemos ali, com a bênção dele estamos aqui, e vai ser um prazer a gente estar conversando sobre esse assunto. Eu quero só já deixar bem claro que essa palavra especialista não estava no convite, né? Quando me convidaram, não, se falasse que era uma questão de especialidade, de alguém especialista, eu diria para vocês que eu vou estar junto com o pastor Ismael, falando um pouco da experiência que eu estou tendo nesse momento de pandemia como pastor vice-presidente da Igreja Batista em Renovação Espiritual. Quem sabe isso pode te ajudar. Não vou dizer que por conta do que estamos vivendo já estamos nos tornando especialistas. Só para os irmãos entenderem aí que essa parte de especialista é por conta dele. Gente, o camarada é uma sumidade na humildade, né? Eu vou te falar um negócio. Mas, pastorzão, olha só, como é que tem sido a sua rotina em meio à pandemia, né? E os atendimentos, como é que tem sido isso, pastor? Bom, na verdade, a assistência continua sendo normal às ovelhas. Nós continuamos assistindo as ovelhas normalmente, mais higienizados, né? Agora há uma pandemia de higiene, né? Que alcançou a gente, então mais higienizados. Eu, por exemplo, eu tenho procurado atender mais na minha residência, então eu tenho um corredor, né, uma varanda de entrada, um corredor que dá acesso à varanda dos fundos da minha casa. Então ali eu já deixo tudo esquematizado para que as pessoas possam ter o atendimento ali. Então eu continuo atendendo normalmente, evito estar no templo, a não ser nos horários das transmissões, né, que nós temos feito ao vivo, mas continuamos fazendo o trabalho de assistência, gabinete. Tivemos algumas mudanças porque temos que ser mais cautelosos fisicamente, né? A Bíblia diz para não tentar o Senhor nosso Deus, né? Poderíamos fazer algumas coisas, mas, né, vamos acompanhar o que a Bíblia diz. Temos feito principalmente visitas emergenciais, né? Não são nem urgentes, emergenciais a gente tem atendido. As outras temos falado através de WhatsApp, né? Pelas redes sociais, pelos aplicativos. A gente tem tentado sanar. Aquilo que não tem condições, a gente vai, né, e está ali atendendo diretamente. Os cultos estão acontecendo nos horários normais, né? Quarta, 19h30, domingo às 19 horas, e a nossa escola, né, também online, todos os domingos, 10 da manhã. E nós temos as atividades dos departamentos através da nossa página do facebook.com/Ibrealém e também youtube.com/Ibrealém Paraíba. Então, assim, mudou, houve uma mudança. Eu mesmo não sabia lidar muito com essa questão de rede social, né? Eu gostava mais daquela questão presencial, de estar perto, de estar, né, brasileiro, né? Brasileiro e mineiro, você sabe como é que é, né? Mas Deus está permitindo que a gente aprenda de uma outra forma e continuamos adorando a Ele, servindo a Ele, mas um pouco mais de cautela nesse tempo. O que não deixa de ser um serviço prestado ao reino, o que não deixa de ser servir, né, pastor? A gente sabe que é complexo, mas a gente tem que, nesse momento, e eu gosto de reforçar essa palavra, momento, a gente precisa se adequar ao que é solicitado a nós, até mesmo porque a Bíblia fala em Romanos 13, né? A gente deve respeitar as autoridades, né? Também a Bíblia fala sobre o amor ao próximo, e esse cuidado eu acredito que também é uma forma de demonstrar amor ao próximo. E aí, pastor, eu faço uma pergunta para o senhor, também relacionada ao primeiro tópico que foi falado. Quais os maiores desafios que o senhor tem encontrado em meio a essa questão do cuidado pastoral, Covid, essa coisa toda? Olha bem, a gente está acompanhando, né, o que está acontecendo no governo do Brasil. E um presidente que quer governar e está encontrando muitas dificuldades.
Eu fiz uma certa comparação para poder entender o que está acontecendo com a gente, pastor, né? Porque nós temos autoridade sobre o mundo espiritual. A igreja governa, né, com Cristo. No mundo espiritual, a igreja governa com Cristo. Então, cada pastor, cada líder, né, de uma igreja evangélica, ele tem uma autoridade tremenda no mundo espiritual. E nós podemos também sofrer pressões como nós estamos vendo no governo secular, no governo do país, né, no nosso governo aí. Pressões como nós vimos quando Moisés foi para o monte e ficou vice. Né? Estamos sofrendo pressões que as pessoas começam a cobrar. Mas o maior desafio está sendo ouvir Deus. Entende? O maior desafio para os pastores nesse tempo, para mim, é ouvir Deus e a sua palavra. Ouvir Deus e a sua palavra. Por quê? Para atentar para as ideias das ovelhas, mas não ceder pressões que são fora dos princípios da palavra de Deus. Então eu entendo que um desafio maior é permanecer na palavra, principalmente para os líderes, permanecer em Cristo diante da diversidade, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que está acontecendo com relação às denominações, né? As diferentes denominações. Uma coisa que seria interessante, é um desafio, reconhecer que nós somos falíveis, porque é o momento de tomar decisões, nós precisamos tomar decisões e nem sempre vamos acertar. Verdade. Então reconhecer que podemos errar, isso é muito importante, mas principalmente não se deixar levar pelas pressões. Isso vai ser o maior desafio dos líderes e também das ovelhas, porque querendo sim, querendo não, elas ficam ouvindo, né? Elas ficam aqui naquele tumulto, assiste aqui, olha para lá, vai acompanhando o sistema de outras denominações, e essas coisas podem servir como pressão para elas. Então o maior desafio é continuar ouvindo Deus e a sua palavra nesse momento e não ceder às pressões. Pastor, o senhor fez uma colocação perfeita em relação à questão da pressão que tem acontecido no país. Isso é em todos os aspectos. A gente observa isso em todas as esferas, seja ela federal, seja ela familiar. A pressão é algo que está muito nítido. E o senhor fez uma colocação que eu achei perfeita sobre a distração. Infelizmente, existe muita distração para tirar o foco, para fazer com que as pessoas percam de vista o projeto específico de Deus para a vida delas. Isso. Porque se a gente não levar em consideração que se Deus te colocou num determinado lugar e você tem um comprometimento com o local que você está e que Deus tem um projeto contigo ali, fatalmente a gente vai ceder à pressão de olhar, entre aspas, me permita dizer, a grama do vizinho, olhar uma programação que é mais palatável, que é atrativa, e eu vou acabar perdendo o projeto principal de Deus específico para a minha vida. Penso eu, pastor, nesse aspecto, porque infelizmente é o que eu sempre digo. Às vezes tem pessoas, eu faço questão que assistam live, enfim, mas eu sempre falo, gente, assista a live da sua igreja, é o que tem para o momento. Você precisa se adequar. Mas eu não gosto, tem até uma brincadeira aqui, tem um culto clandestino ali na esquerda, eu vou lá. Não, querido, assiste a live da tua igreja. Não faz live junto com a live do teu pastor. Sabe, umas coisas que mas é porque eu preciso fazer, porque lá eu fazia. Não, gente, calma, tudo tem um tempo. É o momento da gente se unir em prol de um propósito. Eu acho que nunca ficou tão claro o quanto a unidade ela pode ser exercida como nesses momentos, pastor. Quando eu coloquei esse desafio, não, porque eu sei que eu estou vivendo e cada pastor sabe o que está vivendo, mas as ovelhas também estão sendo pressionadas de alguma forma, e para elas é até mais difícil, porque a gente tem uma certa maturidade, não total, né? A gente já avançou um pouquinho mais, então a gente consegue reagir melhor. Em João capítulo 15, o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Então, assim, se a gente, no mesmo livro de João, no capítulo 8, no versículo 31, o Senhor Jesus diz assim: olha, se permanecerdes em mim. Então, para mim, o maior desafio nesse tempo é permanecer ouvindo a voz de Deus e a palavra de Deus, para que a gente não ceda a essas pressões. É verdade. Glória a Deus, pastor, pela palavra. E como o senhor tem avaliado o comportamento? Eu sei que a gente aqui não é juiz para ficar, né? Acho que o senhor vai entender a minha pergunta. Assim, de um modo geral, a liderança, o comportamento
dos pastores, né? Que tem chamado mais atenção naquilo que talvez seja sensato, ou alguns pontos que são dispensáveis, né? Ninguém precisa falar aqui o nome dos santos são milagres, estou muito maduro, sei disso, mas assim, a gente faz uma análise. Eu gostaria de trocar essa experiência do senhor, né? Mais aprender, na verdade, como é que o senhor tem olhado o comportamento dos pastores, o que o senhor acha de um modo geral, na sua opinião? Olha, ser pastor é um prazer, um privilégio, uma honra, é uma delícia, mas é uma responsabilidade também, é uma responsabilidade muito grande. As decisões são muito sérias, elas vão impactar a sociedade, independente se a sociedade é evangélica ou não. Elas vão impactar pessoas. Qualquer decisão que você tomar interna, ela vai se espalhar, a notícia vai se espalhar, isso vai impactar. Então não é fácil ser pastor, e no momento de pandemia, onde nunca aconteceu, não me lembro de ter acontecido uma situação como essa que nós estamos vivendo, de ter que fechar os templos, né? Não por obrigação, mas por responsabilidade, por amar ao próximo, né? Por isso que eu te falei, cauteloso, né, fisicamente. O que eu tenho visto é uma diversidade de ideias, de opiniões. O meu olhar está para isso. Opiniões diferentes, opiniões diversas, decisões diferentes estão sendo tomadas pela igreja evangélica por conta das denominações, e eu acredito também pela medida de fé, que a gente não pode colocar em julgamento isso, a medida de fé de cada um, a cultura, o local onde está, a denominação que está. Então há muitas coisas que vão empurrando a gente para tomar decisões de acordo com o local que a gente está, com a denominação que a gente está, e também com a palavra de Deus. Então eu percebo que nesse tempo, Romanos 14:3 diz: aquele que come, não despreze o que não come, e o que não come, não despreze o que come. O finalzinho está escrito assim: porque Deus recebeu os dois por seu. Então nesse tempo, um conselho, uma linha que eu estou tomando é respeito, muito respeito e organização. Eu penso que é um tempo de nos respeitarmos mais dentro de casa, né? Porque já existe diferença de opiniões dentro de casa. O que fazer com essa pandemia? Se você só sentar com a família já existe. Dentro da sua denominação, mais diferenças. E quando você vai levar para a igreja no Brasil inteiro, você vai ver que as decisões são diversas, são variadas. Então é um tempo de respeito e de organização, porque nós não estávamos parando para pensar antes de fazer. As coisas vinham e nós estávamos fazendo, né? Já estávamos no automático. Eu penso que nós temos que tomar decisões como corpo, não como parte do corpo, não como uma parte do corpo. Perfeito. As nossas decisões, elas têm que alcançar, primeiro, a nossa denominação toda. Eu não posso tomar uma decisão que favorece um grupo, uma idade, uma faixa etária, um departamento, né? Na minha casa eu não posso tomar uma decisão com a minha família que vai defender só o meu lado, só o lado da minha esposa. Então nós somos um corpo, nós precisamos respeitar as ideias, sentar. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há firmeza, ouvir as ideias e ao final torcer para que pareça bem ao Espírito Santo de Deus e a nós. Mas nesse momento é hora de respeito, ou seja, respeitar as ideias, e organização, ou seja, ouvi-las. Quais grupos você faz parte? Família, Igreja Batista Inovação, pastores da cidade, Brasil. Então tem que, à medida que eu vou crescendo nos meus relacionamentos, eu tenho que em todos eles ter respeito pelas opiniões e procurar me organizar, porque o Espírito Santo não arruma bagunça de ninguém. O Espírito Santo não arruma bagunça e não conserta bagunça. O Espírito Santo, ele tem dado pra gente, né, convencimento de pecado, justiça, juízo, tem consolado, tem confortado, tem nos levado, nos guiado à verdade, mas ele não faz nada que é pra gente fazer. E organização tem a ver com a nossa parte. Por exemplo, onde está acontecendo muito essa diversidade: cultos presenciais e ceia são os dois aspectos mais difíceis. Então algumas denominações estão preferindo esperar a volta para fazer a ceia. Outras denominações estão fazendo ceia online. E eu estou achando maravilhoso as duas decisões, porque eles tiveram motivos para chegar a esse consenso. Eles estudaram as suas realidades, porque as realidades das igrejas são diferentes. Existem igrejas, por exemplo, só na nossa Igreja Batista Inovação Espiritual, a sede são mais de 1.500 membros. Mas as congregações, 50, 100, 120.
se a gente for analisar só no mundo batista e renovação espiritual, nós temos realidades completamente diferentes. Algumas congregações vão poder fazer, quando liberar, né, esse culto com um grupo pequeno, mas a sede vai ter dificuldade, porque teria que fazer 8, 9 cultos, né, para atender a demanda de pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar fazendo, como o senhor disse, né, esse julgamento, né, sem saber a realidade das igrejas. As igrejas são realidades diferentes com relação aos cultos presenciais, com relação à ceia. Já falei, com relação aos cultos presenciais. Algumas igrejas, na primeira medida de liberação, né, que foi feita pelo governo municipal, algumas igrejas voltaram a fazer os seus cultos. Parabéns, Deus abençoe. Você está fazendo dentro da orientação bíblica, está trazendo edificação, a palavra de Deus vai ser ministrada, Deus vai abençoar. As igrejas que não fizeram, como a nossa, por exemplo, né, continuou, né, por questões nossas, analisamos, sentamos com os conselheiros, né, conselho administrativo, né, porque nós não estamos no monopólio, nós não estamos, né, tomando conta de nada, nós somos mordomos. É democrático, né? E nós somos mordomos, né, também, né? Então nós estamos cuidando das ovelhas do Senhor, se a gente faz isso. Então, reunimos e decidimos não fazer ceia por enquanto, e reunimos e achamos melhor continuar salvaguardando o nosso povo, mas respeitamos, porque não sabemos a realidade, o que levou as pessoas. Então eu penso que nesse momento eu estou vendo muita diversidade, isso é bom, porque o corpo de Cristo é assim mesmo, entende? Vai dar oportunidade para todo mundo. Então quem quiser procurar a igreja, tem igreja aberta, né? Quem é a favor de não ficar, vai para casa e fica curtindo nossa programação, né? Então tem, né, as coisas estão acontecendo naturalmente, Deus está operando poderosamente. E organizar isso, e a gente fazer uma coisa com mais organização. É o que eu penso que é assim que eu estou vendo, né, esse momento aí. Quem come, não despreze o que não come, porque Deus tem cuidado de todos os dois. Benção, pastor. Justamente porque a gente observa que, infelizmente, não sei se é um momento que o Brasil, que o mundo vem vivendo, as pessoas têm uma tendência a buscarem somente analisarem um lado, né? A questão é sempre unilateral. O que eu quero. Óbvio que acho que com o advento da tecnologia, dos celulares, né, com toda essa potencialidade que o celular tem de nos dar essa condição de entrarmos em vários locais, enfim, termos acesso a muitas informações, a gente tem uma tendência a individualizar, porque nós fomos acostumados assim. O celular ele tornou as coisas um tanto quanto individualista, por mais que haja esse senso de conexão, mas na verdade a individualidade ela é promovida. E é uma coisa que é muito curiosa. A gente tem uma tendência a se viciar. Isso aqui é o meu livro que a gente é impressionado. Nós temos uma tendência a ficar viciados em algum tipo de sensação que nós temos. E abrir mão da individualidade é perder essa sensação que o nosso organismo mesmo joga sobre nós, né, lança sobre nós, de maneira inconsciente que a gente faz isso. Eu até entendo, depois que eu li esse livro, falei, faz sentido isso que o autor está falando. Mas o que eu percebo? A gente não pode exercitar isso e achar isso normal. O senhor falou, foi muito abençoado, porque quando a gente parte do princípio da coletividade, e eu preguei sobre isso, deve ter umas 2 semanas, a gente não está analisando uma parte, a gente olha o todo. E quem olha o todo, olha a Deus, porque nós somos um corpo. Exatamente. E o que eu acho muito bacana, eu sempre, uma ilustração assim, pobre, né? Não comparável do Senhor, mas vamos colocar aqui. Imagine que tem uma pessoa que se acidentou. E aí, infelizmente, ela perdeu um membro lá do seu corpo. Um membro que está separado daquele corpo acidentado não é mais necessariamente um corpo, é só um membro. Isso. E está inativo, porque não está junto, né? Não está ali conectado, porque está fora do todo. Quando a gente fala isso, obviamente respeitando a questão da diversidade, mas a gente tem que ter a maturidade de entender que o propósito do reino é um só: buscar a Cristo, que é o alvo, promover o Evangelho. É isso, ponto, simples. Eu gosto muito de um livro, talvez o senhor já tenha lido, acho que não sei se vai ter indicação do senhor, não me recordo, não tem muitos anos, que fala em seus passos o que Jesus faria. É, muito bom. Tem até um filme também, né, pastor? Já vi o filme, já vi o livro, muito bom. Excelente. Eu acho que... Uso muito essa expressão. Por causa do pastor Plínio. Tudo ele traz para esse... Ele é formidável, pastor Plínio pensa comentário. E esse livro, eu acho que, pronto, o senhor já matou a charada. Traz essa questão, que é muito simples. Será que Jesus faria assim? Acho que seria um ponto de partida básico para a gente começar a pensar, a partir de mim, as nossas atitudes. Mesmo porque ele é com a cabeça, né? Justo. Justamente.
E eu estou seguindo o que o senhor está falando, pastor. A gente está indo com toda a cautela, respeitando opiniões diversas, né? Respondendo algumas questões que estão ao nosso alcance na medida do possível. Eu não posso falar a respeito, especificamente, como o senhor fez agora, de outras igrejas, né? Como é que é lá? Não sei, eu sei onde eu estou, né? Eu posso, igual nós optamos por manter a igreja física ainda fechada, mantermos somente a programação EAD, vamos colocar assim, a distância online, né? E, enfim, né? Eu sou professor, tenho trabalhado assim também, não é fácil não, é desafiador, mas vamos que vamos. Próxima pergunta, pastor. Olha só, deixa eu apertar um pouco aí, hein? Como é que o senhor avalia a igreja espiritualmente antes da pandemia? A igreja estava voando, estava bem espiritualmente antes? Está pior agora? Como é que o senhor avalia isso aí? O bom que você mandou as perguntas antes. Então, assim, eu fiz algumas anotações simples, né? Desde o começo eu venho aproveitando as anotações que eu trouxe, tá uma bagunça aqui, mas vamos lá. Eu entendo que antes dessa pandemia a igreja estava se esforçando, tá? Para cumprir o seu papel, um pouco dispersa, né? Um pouco ignorando a realidade da guerra espiritual que está travada, muito religiosa, né? Quando eu falo religiosa, são as atividades, cultos no templo, isso tudo é religião, tá, irmãos? Não tem como a gente não falar que somos religiosos, porque religiosidade é exatamente trabalhos, né, para divindade. Então nós estamos fazendo isso. Os cultos é uma religiosidade, toda quarta, todo domingo, a ceia, isso tudo faz parte. É lógico que em si o fundamento do que estamos fazendo é muito mais do que isso, mas havia mais religiosidade nas atividades públicas que a gente tinha, muita. Menos ativa a pregação do Evangelho, inclusive da volta de Jesus. Inclusive da volta de Jesus estava acontecendo com muito menos expressão, e você usou agora o termo que chegou aqui, né? Menos unida. Havia menos unidade, e eu entendo que daqui a pouco eu termino. Mas é isso assim que eu vi a igreja, sabe? A igreja estava trabalhando sim, a igreja estava se esforçando para poder cumprir o seu papel, mas com essas dificuldades antes da pandemia. Havia uma distração que você usou agora há pouco aí. Algumas coisas a gente não estava tentando mais, e quando eu falo gente, é a gente mesmo, né? Eu vi a igreja muito religiosa, e não é pecado ser religioso. Ser só religioso é um problema, né? Mas porque não tem como, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, o que nós vamos fazer toda semana, é uma religiosidade, mas a igreja estava demais apegada, isso virou regra, virou o principal, virou, né, o ponto característico. E aí a igreja ficou menos ativa para a pregação do Evangelho. Estou falando do Evangelho genuíno, arrependimento, entende? E volta de Jesus eminente. Interessante, pastor. Gostei muito da sua colocação, porque na sua fala traz à luz uma questão que eu achei assim, muito bacana. O principal parece que não estava sendo colocado como prioridade, né? Vamos colocar dessa forma, de uma forma bem simples. É interessante. Agora, dado isso, e depois, como é que o senhor acha que vai ficar a igreja depois da pandemia? O que o senhor acha? Eu acho que a igreja vai sair da pandemia se esforçando muito mais. Ela já estava se esforçando, mas se esforçando muito mais. Vai estar acordada, vai estar despertando, levantando desse marasmozinho, ficando mais em pé do que deitada. A igreja vai estar menos religiosa, mais íntima. Estamos com tempo sem tempo. Eu coloquei até um trocadilho aqui. Estamos com tempo sem tempo. Somos templo com tempo agora, né? Entendeu? Estamos com tempo sem tempo. Essa eu vou anotar. Somos templo com tempo. Tempo com Deus agora, muito maior, e tempo com a família, que são os dois pilares que o ser humano precisa. Os dois pilares. Deus, comunhão com Deus, né? A humanidade regrediu, né? Foi por causa do pecado, e pecado é separação, né? O homem separou de Deus, aí cresceu inventou o pecado, né? E a família. Nós saímos muito de casa e deixamos, né, essa questão de família. Então hoje nós somos templo com tempo, para Deus e para a família.
E agora estamos esperando Jesus. Quando sairmos dessa, nós vamos estar esperando Jesus e pregando novamente a volta de Cristo, porque tem sido um susto. Tem sido um susto. Para mim, eu tenho falado que nós estamos correndo com os homens ainda. E graças a Deus nós não vamos correr com os cavalos. Né? A Bíblia diz que se correndo com os homens já está cansado, quando correr com os cavalos. Apocalipse fala que quando vier as liberações dos cavalos, né, aí virão mas nós não estaremos mais aqui, né, creio eu. Então, eu creio que por enquanto é princípio de dores. Ainda estamos no princípio de dores. Eu ainda estou aqui, você ainda está aí, a igreja ainda está na terra, então é princípio de dores. O arrebatamento para mim vem pós esse tempo. Então, assim, por conta disso, por estar pregando isso, aproveitando esse tempo para falar isso, eu acredito que tanto a igreja quanto a humanidade está tendo um tempo especial para voltar-se para esse assunto, escatologia, né? Não para ficar colocando isso como prioridade, porque a prioridade é arrependimento e vida com Deus, né? Aqui na terra já. Mas lembrando que o próximo passo é o arrebatamento. Então eu entendo que a igreja vai sair se esforçando mais. E quando eu falo menos religiosa, é porque vai se dedicar um pouco mais ao próprio Deus. Os cultos nunca mais serão os mesmos, tá? Eu não acredito que depois desse tempo que nós estamos passando, né, entendendo um pouco mais que somos templo, né, e que aquele templo feito pela mão dos homens, Deus não habita, mas esse templo feito pela mão de Deus, né, esse feito pela mão de Deus habita nele. Por isso que ele fez a cada um de nós com a sua própria mão, porque ele ia falar essa frase, ele já sabia. Não, o templo que eu quero habitar, que eu gosto de morar, é o que eu fiz para mim morar, e é vocês, com a minha própria mão. Agora os outros templos, né, é só para reunião, para que haja o encontro da ceia, para que haja, né, a edificação do corpo, para que haja a ministração da palavra, para que haja oportunidade, que seja isca para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Então eu entendo que a igreja vai sair novamente esperando, porque eu acho que nem estava esperando. Uau! Pastor, acho que é muito importante essa sua fala. Se estender para o momento de superação, não tem problema não, vamos finalizar, que eu estou gostando muito desse assunto, porque o bom de ser templo com tempo, que você reflete, mas gostei muito dessa fala, tá? Show de bola. O bom de ser templo com tempo é que você reflete mais. E eu tenho lido alguns livros que falam sobre autoconscientização. Parece, pastor, a sensação que a gente tem, pelo menos a impressão que eu tenho, é que esse automático da igreja tirou a nossa possibilidade de consciência da nossa condição, das nossas crenças, né? Que eu digo, quando eu falo crença, no sentido de quem nós somos, a nossa identidade, o que a gente merece em Deus, no sentido de daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a nossa capacidade, o potencial que a gente tem para fazer a obra de Deus. E curiosamente eu vou falar um pouco sobre isso, mas como a gente vai estender, então já canto uma pedrinha aqui, em cima disso a gente vai dar continuidade. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. Quando eu falo de inteligência espiritual, a inteligência espiritual, pastor, ela te leva a uma autocrítica e uma análise constante da sua condição diante de Deus. Porque ser espiritual é uma coisa, ser inteligente espiritualmente é outra. Mas como assim, pastor? Simples, a Bíblia fala que muitos no nome do Senhor expulsariam demônios, curariam enfermos, são espirituais, claro. Agora, são inteligentes espiritualmente? Não, porque o Senhor mesmo diz em Apocalipse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, eles não aplicaram a totalidade da inteligência que Deus otorgou. E como eu consigo essa inteligência aplicada? Quando eu faço aquilo que Salomão fez. Ele pede o quê? Sabedoria a Deus. E esse momento, pegando a tua fala, o que Deus está fazendo com a gente? Colocando a gente no cerne da inteligência espiritual, para aplicarmos verdadeiramente aquilo que Ele determinou para a igreja. Que a gente volte a um culto racional. Justamente, pastor. Não um culto, nosso Deus, o Senhor foi perfeito. Não um culto que simplesmente tenha uma programação, um culto que tenha um espaço geográfico. Isso. É uma coisa que você falou com relação à questão da inteligência. Enquanto você falava, eu só lembrava disso. Um culto racional, um culto inteligente, que é pedido, né, em Romanos por Paulo, né, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu penso que nós estamos voltando para isso. Agora, só uma observação. Essa visão, tá, de tudo isso que eu estou falando para você, é principalmente o que eu estou olhando para mim, tá?
principalmente fazendo uma análise bem sincera, sabe? De pastor Marcelo. Eu acredito que se eu me vi muito em todas essas respostas aqui, tá? Não é igreja. Quando você fala igreja, né? Eu aproveitei o que eu estou aprendendo. Lembra que eu disse? Não sou um especialista, né? Eu aproveitei o que eu estou aprendendo e achando em mim para poder dividir, para ver se os irmãos também conseguem junto comigo, né? Sair dessa pandemia melhor. É verdade, pastor. Aí eu olho o meu filhotinho, João Mateus, ele é uma benção, gente, tá cada dia mais engraçadinho. É o da camisa, né? É da camisa. Eu falo, ai meu Deus, criança é um bichinho muito puro mesmo, né? Uma vez eu perguntei pra ele assim, João Mateus, você sabe o que é uma pandemia? Ele falou, sei, pai. É um monte de panda. Ai, miando ainda, né? Tô faltando falar miando ainda, né? Puxa vida, criança é uma delícia, né? Meu Deus. Um abraço aí, menino. João Mateus. E essa inocência, eu acredito que Jesus, ele quer que nós venhamos voltar a ela, porque ser como criança é ser inteligente espiritualmente, porque gera pureza. A inteligência espiritual, ela no sentido da gente lidar com todas essas questões que estão sendo ditas aqui, elas têm que de alguma forma gerar em mim pureza. O problema é que a igreja, ela veio meio que se perdendo dentro do seu mundo. Parece que a igreja criou uma bolha para si, né? E as pessoas podiam contemplar, mas poucos podiam entrar e entender aquele mundo, porque infelizmente, como disse um determinado pastor, que eu até participei de um trabalho que ele fez em São Paulo na época, Thiago Brunet, ele falou o seguinte, que a igreja, infelizmente, para muitos hoje é uma opção. E aí, pastor, falando até disso, futuramente, no futuro mais longo, porque a gente sabe que nesse início vai dar aquele boom, o pessoal vai realmente se esforçar. Futuramente, assim, o senhor sensato como é, como o senhor vê a igreja, o que a gente pode esperar da igreja do futuro, a igreja que eu acredito que vai permanecer futuramente? Olha bem, há uma nuvem de testemunha, há uma galera esperando, aguardando, há uma expectativa muito grande da reação, tá? Da reação da igreja. Querendo sim, querendo não, nós somos uma casa edificada sobre o monte. Querendo sim, querendo não, estão de olho na gente. Então eles esperam uma reação, e é o que eu espero da igreja, uma reação que agrade a Deus, uma reação que vise o coração de Deus, não os homens, uma reação da igreja que atinja Deus, que provoque a Deus, sabe, de uma maneira tão forte que ele não tenha outra coisa a não ser liberar dos céus aquilo que a humanidade precisa. Não é nem o que a igreja precisa, filho, porque a igreja já tem, mas a humanidade precisa no geral. E nós precisamos provocar essa reação ao coração de Deus, para que Deus libere, para que a humanidade, mais pessoas sejam salvas e contemplem o que nós estamos contemplando. Me perguntaram o que eu acho que Deus espera de nós nesse tempo, numa das entrevistas que fizeram para mim. O que eu acho que Deus espera de nós nesse tempo? Minha resposta foi o seguinte: o mesmo que ele esperava antes da pandemia, e é o mesmo que ele vai esperar depois da pandemia: obediência à sua palavra, à sua direção. E é isso que eu espero da igreja, é isso que Deus espera da igreja. Olha só, eu espero uma igreja que Deus quer. Amém, pastor. Pastorzão, muito obrigado. A gente não poderia encerrar esse momento melhor, muito proveitoso. Nós estaremos orando. Eu particularmente gostei muito. É pena que o senhor nem sempre pode voltar para o tempo, ele sabe que é muito curto. E com certeza essa palavra foi muito útil para mim, para muitos corações. E a gente vai estar orando aqui. Eu queria pedir ao senhor para estar fazendo uma oração por todos aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, aqueles que estão também nos ouvindo em várias cidades vizinhas. O senhor poderia estar fazendo essa oração posteriormente, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Momento Superação, a direção para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti por essa oportunidade. Cremos que pareceu bem ao Teu Santo Espírito e a nós no final dessa reunião, e queremos ministrar o coração de todos que estão ao alcance da nossa voz. Que haja nesse instante
ó Deus, uma compreensão da Tua palavra, uma aceitação no coração, uma mudança, uma transformação, uma reação que venha provocar do Senhor, ó Deus, a liberação das bênçãos sobre toda a cidade de Arém Paraíba, todo o Brasil, todo o mundo. Nós abençoamos a nação brasileira, nós abençoamos o mundo, nós abençoamos cada um dos ouvintes dessa programação, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos apresentando Superação com o pastor Wisnael de Souza. Quer uma visita em seu lar? Procure o programa Superação da Igreja Batista Ágape e nós vamos até você. 21 horas e 57 minutos, só reformulando. Só iremos no caso de extrema urgência elevada à 10ª potência. Mas iremos. Amém? E a gente vai encerrando aqui o programa Superação. Mando um abração para o Milton Carvalho. Os meus agradecimentos ao nosso amigo Gustavo Luiz. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Pastor Marcelo Balbino, dispensa comentários. Muito obrigado pela oportunidade rica de estarmos aqui nesse momento tão maravilhoso em que eu cresci um pouquinho mais espiritualmente falando, em estatura. E só lembrando, gente, espiritualidade, inteligência espiritual, ela se baseia num ponto muito importante: é você aplicar aquilo que Jesus ele fez por você, aquilo que a Bíblia te ensina todos os dias, testemunhar que Jesus ele vive e que nós temos a imagem e semelhança de Deus. Amém, pastor Marcelo? Até mais. Boa noite, paz. Se liga aí, hashtag uma igreja que Deus quer. Amém. Louvado seja Deus. Até o próximo programa Superação. Deus abençoe, a graça e a paz para todos. Lembrando, amanhã, 19h30, temos o nosso culto online com uma palavra de transformação para a tua vida. Fui, graça e paz. A gente gosta dessa música. Eu tenho isso gravado? Pastor. Isso tem como gravar? Eu tenho isso gravado? Essa bate-papo? Isso. Eu passo para vocês amanhã. Eu pego no censura. Manda para mim se puder. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Olha só, a galera que está aqui, pastor Marcelo, Gustavo Luiz, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a todos. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Então estamos aí até o próximo programa Superação. Obrigado, irmãos da Batista Ágape. Amo vocês de coração. Obrigado aí pelo apoio, em nome de Jesus. Até mais, tá, gente? Deus abençoe. Tamo junto. Amanhã, lembrando, é o nosso culto a partir das 19h30. A galera despedindo aí, pessoal. Graça e paz. Tchau. Até mais.